Salve, salve, Léo! Tudo bem, meu irmão? Estamos prontos para mais um programa, para mais uma análise, meu caro? Fala, Celso, fala, Alan, todo mundo também ligado aí no 45 minutos. Prontos, né? Hoje, mais aquela sensação de alívio tradicional de das rodadas iniciais da Copa do Brasil, né? Foram muitos jogos decididos nas cobranças de pênalti, né? E todo mundo muito receoso de chegar nesse momento de rodadas iniciais, de fases bem preliminares da Copa do Brasil, e realmente serem surpreendidos, porque além de tudo, né? E a gente nunca gosta de colocar a parte financeira na frente da competição, da importância da competição, mas quando se fala em Copa do Brasil, em especial nesse contexto de times com rebaixamentos recentes, a parte financeira fala muito alto, né? E um tropeço nessas rodadas iniciais, a gente sabe que pode ser muito danoso para os planos do time. Então, o Ceará faz seu dever de casa, pensando em um Clássico Rei já no domingo. Então, um jogo bem traiçoeiro contra um time paulista, com peças interessantes, com estrutura. Então, o Ceará faz aí o dever de casa com mais sufoco do que deveria, mas avança. É isso. Então, galera, dessa forma, tá? Vou dar por oficial o início aqui da nossa análise, tá? A gente vai começar a falar aqui no nosso pós-jogo dessa vitória por 2-1 do Ceará sobre a equipe do Primavera, na segunda fase da Copa do Brasil, onde o Ceará estreou na competição. E, Léo, como destacamos agora há pouco, acabou sendo um pouco mais no sufoco do que era necessário, porque o Ceará vem dando passos seguros, vem dando passos concretos ao longo da temporada. É um time que, apesar da forma como se deu o rebaixamento, não caiu desmantelado, né? É um time que conseguiu, de certa forma, ter uma base de onde seguir, e fez isso de forma muito efetiva, né? O Ceará foi um time que fez uma temporada muito responsável do ponto de vista financeiro, muito segura, muito conservadora até do ponto de vista das contratações, e por isso mesmo com o rebaixamento é um time que não cai completamente desorganizado. Então, a gente viu o Ceará fazer tudo o que se esperava do Ceará, chegar na final do Campeonato Cearense, como era de se esperar também, contra o seu principal adversário, a equipe do Fortaleza. Tinha, no entanto, esse compromisso, essa largada na Copa do Brasil. E, estrear contra um paulista nunca é muito simples, né? Porque mesmo as equipes do interior de São Paulo estão acostumadas a enfrentar alguns dos principais elencos do país, né? E a gente tá falando de um centro econômico que é o principal centro econômico também da América Latina, e que, por conta disso, consegue angariar em torno de si uma qualidade técnica que não é de se deixar para lá. Por isso, ao enfrentar o Primavera, esse primeiro sinal de alerta foi ligado automaticamente, né? É um time do interior de São Paulo, mais que isso, é um time que recentemente teve boas performances aí no principal campeonato estadual do país, né? E aí vem o jogo. E o Ceará, posso dizer, Léo, que abusa das oportunidades para dar aquele sustinho no torcedor. Mas, no fim das contas, foi mais do que suficiente, né? O 2-1 foi mais do que suficiente, porque não havia nenhum questionamento em torno de trabalho, em torno da segurança de Moza. Eu acho que a gente pode falar que, passado o susto, o fluxo segue no ritmo certo, na direção correta, aí em torno do Ceará, não é isso? Exatamente, Celso. E falando muito dessa tabela do Ceará, né? Esse chaveamento do Ceará na Copa do Brasil, um chaveamento bem cruel, né? A própria estreia contra o Primavera,
colocando já numa quinta-feira, a praticamente 2 dias de uma decisão do campeonato estadual, quando seu rival jogou na terça, né? Então com bem mais tempo para descansar. Já o Ceará, já na próxima fase, tem o MAC, né? O Maranhão, o destruidor de cartazes, né? O melhor nome de apelido de time que existe. Ótimo, maravilhoso. Quadricolor do Maranhão. E na sequência, provavelmente, lateral São Bernardo, né? Mas outro paulista da elite, como você disse, do melhor estadual do país. Então, um chaveamento bem cruel. Mas, de certa forma, isso já faz o Ceará começar o seu percurso na Copa do Brasil com o alerta ligado, né? E como você bem destacou, assim, é um Ceará que vem fazendo tudo o que se espera dele. Assim, é um Ceará estável, é um Ceará sem susto, sem atropelo, sem altos e baixos. Assim. Tudo que o Ceará carrega nessa temporada de peso é oriundo do que foi feito em 2025, né? Não custa lembrar, né? Um 2025 bem traumático para a torcida do Ceará pela forma como se deu o rebaixamento. Então, tudo que existe de pesado, tudo que existe de negativo sobre esse trabalho de 2026 é tudo oriundo de 2025. O ranço do torcedor, a amargura, o baixo público, a baixa aproximação com esse elenco, assim, é um elenco que, por mais que seja um elenco que venha entregando gols, performance, assim, é um elenco que os reservas costumam entrar muito bem. É um elenco que o Moza consegue girar o time, é um elenco que o treinador vem a cada jogo mostrando uma sensível evolução. É um time que desde muito cedo já apresentava uma organização tática mínima, por mais que fosse início de temporada. É um time que procura o jogo, é um time que geralmente cria muitas chances, é um time geralmente que tem seus gols muito construídos pé a pé. Então, assim, por mais que isso tudo exista no contexto, é um time ainda distante do torcedor. Mas esse time é distante do torcedor porque ele guarda ainda as cicatrizes de 2025. Por mais que muitos deles não estivessem aqui, é impossível que o rebaixamento, da forma como se deu em 2025, não traga essas manchas, esses machucados no torcedor. O torcedor está dentro da razão dele, assim, ele está mais ranzinza, ele está mais chato, ele está cobrando mais. E era o que se falava hoje, assim, no próprio contexto do jogo, do início do jogo, a profusão de chances perdidas pelo Ceará. O que se mais lia nos grupos era isso. Tanto gol perdido, a cara de levar um gol no final. Tanto gol perdido, a cara do Ceará complicar esse jogo. Traz então, o ranço, né? De volta ranço, automaticamente, né? Exatamente. O torcedor muito amargurado, assim. E na escalação a gente já trazia, né? Quando o Moza repete o time, por mais que o Moza não tenha dado nenhum indício sequer nessa temporada, que seria um cara que respeitaria hierarquias, posicionamentos, patentes dentro de um elenco, o Moza não fez isso em momento nenhum da temporada. Quando um garoto se desempenhou bem, ele botou para jogar. O Luiz Otávio, o Luizão aqui, né, o do Mirassol, do Bahia, chega, joga, faz excelente partida contra o Floresta e ele saca o Luizão e para colocar o garoto Pedro Gilmar, mantendo ele como titular. Ele, em nenhum momento, assim, dando oportunidade ao Mel, que assim, em nenhum momento ele dá essa ideia, passa essa ideia que vai manter por hereditariedade ou por hierarquia, etc., ou algo do tipo. Mas no jogo de hoje, assim que a escalação surgiu, né, a partir do momento que ele traz de volta Pedro Gilmar, que já vinha jogando, que ele entra com o Luca como titular, que ele entra com o Fernandinho como titular, gerou essa pulga atrás da orelha da torcida, né? Caramba, o Luizão desempenhou tão bem, era óbvio que ele fosse titular, era lógica que ele fosse titular. Assim como o Mateuzinho pela esquerda, é óbvio que ele está titular, não só por ter desempenhado, não só por ter marcado gol na última partida e dado assistência também, mas pelo fato também de o Fernandinho estar muito mal. Assim, é um movimento lógico nas duas vias. O Luca é um centroavante que, por mais que seja muito voluntarioso, não tem o perfil de um centroavante pesado que segure o jogo, como o Wendel Silva é. Então, quando ele teve essa escalação, o torcedor se chocou, mas, ao mesmo tempo, o torcedor conseguiu, de certa forma, eu vi muita gente conseguindo fazer essa correlação com o clássico de domingo. Tá muito em cima do clássico rei, né, velho? Para o torcedor ignorar, né?
Exatamente, assim. E a gente só vai poder fechar, de certa forma, essa opinião no clássico, quando a gente encontrar a escalação do clássico. Para mim, vai fazer todo o sentido do mundo ele não ter entrado com essas peças hoje. Se no domingo ele entrar com o Wendel Silva titular, se ele entrar com o Mateuzinho titular, esses dois, para mim, são obrigatoriedade de titularidade. O Luizão, eu ainda acho, apesar de, ao meu ver, é titular absoluto, de uma segurança e uma experiência inquestionável. E o Pedro Gilmar, por mais que seja um garoto muito promissor, que não venha diretamente comprometendo, é um jogador em construção, é um jogador mais inseguro. Então a gente só vai conseguir fechar isso no domingo, quando a gente tiver a escalação. Mas é um Ceará que começa muito com ímpeto, muito firme, com a marcação muito alta, com a pegada muito forte. E a pegada forte sempre foi uma característica desse time no Moza. É um time que sempre marca muito alto, é um time com uma pegada muito imediata no lance da bola, uma pressão muito próxima, sempre em todos os momentos. Só que hoje o que a gente eu conseguia observar de diferente dos outros jogos, e claramente, ao meu ver, a postura inicial do time, ela foi diferente hoje. Ao meu ver, foi uma postura de atenção diferente. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, o Moza sempre trouxe um jogador do combate muito atento, muito firme, muito voluntarioso. Mas no jogo de hoje eu percebia que não só o jogador do combate estava de olho no passo seguinte do adversário, mas o jogador da cobertura, o jogador que estava preenchendo espaço próximo na linha de passe, estava ligado, assim, sempre havia uma tentativa de interceptação, sempre havia uma tentativa de preencher o espaço, que eu não via nos outros jogos. Eu via muito ímpeto, eu via muita marcação, mas hoje eu vi uma atenção a mais. Uma atenção a mais que o jogo requer, que o adversário requer, e ao mesmo tempo um perfil de jogo para competição, onde o time diz, vou resolver essa partida logo, principalmente porque é um jogo decisivo e a gente não pode dar essa margem para o adversário, e também porque tem um jogo domingo, então quanto mais cedo eu resolver esse jogo, mais eu posso dosar a minha rotação e menos eu me desgasto para domingo, né? Então, eu acredito que tenha sido essa a ideia do Moza. E sim, rapidamente o Ceará deu 9 finalizações, 10 finalizações ao gol, assim, de forma muito rápida, em construção pé a pé, assim, muitas chances, assim, chutadas para fora, com o Pedro Henrique, com o Fernandinho, com o próprio Lucas Lima, com o Luca, duas muito claras, uma do Luca e uma do Fernandinho, onde o Fernandinho, perdão, do Rafael Ramos, onde o Juan Alano estava muito livre, um jogador muito inteligente como o Juan Alano, se desvencilhou da marcação, achou espaço, estava livre para finalizar, e nenhum dos dois jogadores tocou. Então o Ceará consegue criar muitas chances, bate bem de fora da área. É uma partida onde eu vejo, em especial no primeiro tempo, e já dando spoiler no melhor em campo, eu vou ter uma bola muito dividida, porque assim, o primeiro tempo, ao meu ver, do Lucas Lima foi um primeiro tempo primoroso, assim, em termos de marcação, em termos de construção, em termos de subir ao ataque. E eu acho que o gol veio a coroar, assim, a partida que o Lucas Lima fez hoje, assim, ao meu ver, praticamente impecável. Assim, muito assertivo no bote, muito firme na presença na área, muito importante no passe, tanto que no próprio o gol do Ceará sai ali logo com 10, 11 minutos. E até então o Primavera não tinha dado um chute a gol sequer, uma jogada que começa com o próprio Lucas Lima, ele toca por um Alano, né? Que prepara a jogada ali, dá um calcanhar. Não, ali não é só dar o calcanhar, né, velho? Dar o calcanhar é o que a gente faz na pelada, Léo. Aquilo ali é uma quebra de expectativa, assim, dessas que pô, a gente só nos resta tirar o chapéu, né, velho? É aquela quebra de linha, é o que acaba com a lógica da marcação e... É o jogador que enxerga o que só ele vê. É o jogador que só ele vê aquele espaço, assim. E o Juan Alano é exatamente isso, cara. É um cara muito diferente, assim. É um cara muito diferente. E quando existe essa análise, né, eu ao meu ver, assim, eu trago muito destaque sempre no que vem fazendo o Juan Alano e no que vem fazendo o Melk. E eu vejo alguns torcedores
muito contaminados por essa justa e explicável amargura de 2025. Não só de 2025, acho que o torcedor do Ceará traz muitas amarguras acumuladas de outros momentos onde o time podia mais e não conseguiu. Ah, mas contra esse tipo de adversário é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se você mostra numa visão de jogo, numa invertida de bola, num toque que quebra uma linha, num passe em profundidade, numa finalização diferente, é um jogador diferente. Assim. A inteligência do Juan Alano é um jogador que tende a ajudar muito o Ceará na temporada. E lembrando que é um jogador que está num processo ainda de readaptação, né? São 5 temporadas no Japão. Futebol brasileiro, né? E hoje jogou uns 90 minutos, né? Assim, um jogador que, obviamente, oscila, obviamente, cai de intensidade, até pelo próprio perfil da posição, né? Um meia mais cerebral, é um meia que não é um cara tão explosivo, não é um cara tão físico, mas consegue entregar com passes, com visão de jogo, muita coisa para o jogo do Ceará. Então ele acha ali uma quebra de linhas com o calcanhar, o Rafael Ramos cruza e o Lucas Lima finaliza, né? Ele que começa e finaliza a jogada, e como eu disse, assim, é um jogador que já vinha bem na partida, e depois ele consegue continuar nos desarmes, né? E a gente vê nessa situação, assim, um Luca perdendo muitas chances, muito afobado. A gente vê um Pedro Henrique sempre errando muito na decisão final, no último chute, no último passe, assim, é um cara que consegue construir de trás. Até a gente teve um debate em algum grupo, um grupo de torcedores, assim, de apoiadores do meu canal, a gente discutindo aí, até não sei se foi o João Fábio que falou, um torcedor amigo aqui, que ele falou, o Pedro Henrique é muito displicente, tá muito displicente hoje, foi algo que eu discordei, né? O Madison tá me corrigindo, quem cruzou o gol pro gol não foi o Rafael Ramos, não, perdão, o Rafael Ramos é porque eu citei antes, o Fernandinho, eu citei antes que ele tinha perdido, tinha uma bola que ele tinha cruzado para trás, e em vez de procurar o Juan Alano, o Luca perdeu o gol, né? Obrigado, Madison, pela correção, realmente foi o Fernandinho que deu assistência. Então, o Pedro Henrique, eu discordei desse ponto, ao meu ver, ele não foi displicente, pelo contrário, ele foi muito voluntarioso, assim, participou muito, ele estava em toda a jogada. E eu falo assim, o Pedro Henrique hoje no primeiro tempo ele foi 10 na construção da jogada e 0 na finalização. Esse foi um cara nota 5. Quando ele começava a jogada de forma muito intensa, de roubar a bola, de brigar, de conseguir atacar o espaço, e na hora de finalizar ele isolava a bola, ou na hora de dar o passe ele errava, assim, foi um cara que conseguiu ser muito bem em um quesito e muito mal no outro, assim. É um Pedro Henrique bem afobado hoje, bem afobado. E o Fernandinho também, mais uma vez, errando tudo. Então, o Ceará, a tônica do primeiro tempo foi basicamente essa. Em especial durante os 30 primeiros minutos, assim, o Ceará avassalador, perdendo muitas chances. E aquele cenário que dá o desespero do torcedor, né? Onde você imagina um cenário desenhado para um time ter chances claras de fazer um 4-0 em 45 minutos. Não fazer e no segundo tempo levar um gol e ir para os pênaltis ser eliminado. Assim, a cara da Copa do Brasil, né? Já via que essa era a tônica do torcedor do Ceará, repito, trazendo toda aquela carga de 2025 de forma muito justa. Existe a parada para hidratação e depois a parada de hidratação realmente Primavera cresce. Existe um momento ali de uma desatenção ali que o Richard, mais ou menos que se confunde o tempo de bola ali com o Pedro Gilmar, mas depois ele já, na sequência, cata ali a bola, encaixa. Mas um Primavera que ficou mais presente no campo de ataque, mas sem ser muito efetivo nas chances. Assim. Um time que no primeiro tempo, nem de longe, parecia um time que chegou a competir no Campeonato Paulista, goleou o Mirassol, fez boas partidas, tem vitórias interessantes no campeonato, mas não parecia nem de longe ser aquele time do Mirassol no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Mirassol, realmente, o Ceará volta, tenta começar mantendo aquela pegada, né? O Moza faz rapidamente 3 substituições, né? Saca o Lucas Lima, coloca o Richardson, né? Dá um pouco mais de marcação ali no meio campo, tira o Lucas Lima e, ao meu ver, pela partida que o Lucas Lima fazia, essa mudança tem totalmente o condão de dar o peso, a importância que o Moza dá para o Lucas Lima no seu esquema tático, assim. Claramente foi uma mudança para... Se ele não tivesse sentido alguma coisa, eu acredito que foi uma mudança realmente para preservar ele. No sentido de ter 1-0, de o time continuar mantendo o controle do jogo,
e coloca o Richarlison ali para segurar um pouco o meio-campo, preserva um pouco mais o Lucas Lima, dando esse reforço de peso no meio-campo, no sentido, no peso de marcação, obviamente, e você traz o Mateuzinho para jogar ali mais livre, né? E tira o Luca e coloca o Wendel Silva, né? Que é um atacante mais brigador ali, mais forte, para prender um pouco mais a bola no terço ofensivo do ataque do Ceará. Então, as mudanças têm uma lógica muito clara de construção, assim, mas elas não se refletem em campo. Assim. É um Primavera que volta realmente sendo o Primavera de nível de estadual paulista. Assim. Um Primavera com mais velocidade, um Matheus Anjos mais presente, um Poveda arriscando mais, mas é um Primavera que muito mais ronda a área do que propriamente sufoca e cria chances em profusão. Assim. As chances que o Primavera cria são muito alvo de falhas do Ceará. Né? Uma delas, uma falha bem clara de tempo de bola do Rafael Ramos, que, ao meu ver, fazia uma partida até interessante, dentro da sua regularidade para mais, um pouco para mais da sua regularidade comum, mas ali falha, que também é quase uma regularidade do Rafael Ramos, algumas falhas individuais bem críticas em algumas partidas. E ali o Primavera chuta uma bola cruzada, dá a impressão que o Richard até toca na bola, mas a bola passa muito rápido na trave. E ali parece que liga o Ceará de novo, assim, ó, a gente vai perder esse jogo se a gente não conseguir voltar a ter o futebol que a gente tem, né? E o jogo muda muito com a entrada do Melk, né? Impressionante, né? Impressionante como a personalidade do garoto, assim. Tô a cara do jogo completamente. Completamente, assim. Naquele segundo tempo ali. E para mim, completando o raciocínio inicial sobre o primeiro tempo do Lucas Lima, para mim o equivalente ao segundo tempo de qualidade que o Lucas Lima trouxe no primeiro foi o Melk. O Melk fez um tempo praticamente impecável, assim. Perde algumas chances, perde alguns gols bem claros, mas ele cria muita jogada, ele cria muita oportunidade. E com a entrada do Melk, assim, e o próprio Wendel Silva e a entrada do próprio Alex Silva, um lateral muito criticado, muito mediano, mas que hoje foi uma peça ofensiva bem efetiva, assim, criou chances, criou jogadas onde o próprio Wendel Silva perdeu gols claros, assim, foi bem combativo, e o Alex Silva faz, ao meu ver, a melhor partida dele, assim como o Fernando. O Fernando bem abaixo, mas o Fernando pela primeira vez, a gente sempre criticava quem acompanha nossas análises aqui, o Fernando sequer fez uma partida nota 5, nota 6 até agora. Então, essa foi a primeira partida nota 6. Então, a gente consegue... O nível de crítica ao Fernando estava tão alta que quando ele faz uma partida básica de conseguir matar a bola, olhar o jogo e dar um passe sem perder a bola, sem ceder o contra-ataque, já é algo positivo. O Alex Silva, por sua vez, ele já fazia esse feijão com arroz. E hoje ele já conseguiu dar uma contribuição que quebra um pouco a lógica assim, da defesa, de um passe para trás, buscar a linha de fundo, atacar o espaço. Então, hoje eu gostei do Alex Silva. O Wendel Silva traz aquele peso para o ataque, né? Aquela preocupação da zaga, aquela coisa de puxar a marcação, de ceder o espaço para o Mateuzinho. Hoje o Mateuzinho voltava muito para buscar a bola e conseguia sempre ter sucesso ali, quando conseguia buscar a bola ali. Você via o Pedro Gilmar avançando, tocando a bola, sempre buscando o Mateuzinho. E o Melk jogando um pouco mais espetado pela direita, enquanto o Mateuzinho vinha um pouco mais buscar a bola, né? Então, foi algo que, assim, a gente vê o Moza trazendo algumas variações táticas sem precisar mudar tanto as peças. Ele, dentro do próprio jogo, ele já fazia isso quando tinha o Vina, né? Colocava o Vina, colocava o Juan Alano, tirava um centroavante, já fazia essa troca de falso 9 com meia, o Vina e o Juan Alano, que tem inteligência para isso, se revezando, invertia os lados, colocava o Melk mais centralizado, às vezes botava o Melk, na maioria das vezes botava o Melk de ponta, mas fazendo aquela diagonal para dentro. É um jogador que também jogou de meia. Coloca o João Gabriel, que é um volante que avança mais, às vezes colocava o Lucas Lima, às vezes o Lucas Lima ficava, o Zanocelo ia mais. Então a gente vê o Moza conseguindo dar variações táticas com simples mexer de peças no tabuleiro. Isso é muito bom para, principalmente, e voltando a trazer mais uma vez o ranço da torcida para um time que passou 2025 inteiro com base num treinador com princípios de pragmatismo cristalinos não, pétreos, assim, uma coisa que não mudava. Ele tirava fulano, botava fulano.
tirava o Pedro Raul, botava Ailon, era sempre as mesmas mudanças, assim. Ele era incapaz de adaptar o seu time ao adversário. Pragmatismo ali além da conta, né? Além da conta, assim, era um treinador com que não conseguia mudar o estilo de jogar de acordo com a situação de jogo, de acordo com o adversário, de acordo com o cenário proposto. Então, o Mozart consegue fazer isso com as peças, e o Melk muda o jogo. Assim, a partir que o Melk muda o jogo, que o Melk acha de explorar muito aquele lado esquerdo e não só pisando próximo da linha, da lateral, entrando em diagonal, o campo meio que se abre. E um jogador que estava muito perdido, quando o Primavera teve seu melhor momento, que foi no começo do segundo tempo, você acha o Zanocelo também. O Zanocelo acha espaço para esticar o jogo, para virar o jogo. É um jogador que estava mal nesse momento, estava apagado, e começa a achar alguns passos em profundidade muito interessantes. Então o Melk traz outros jogadores para o jogo. Ele potencializa o Wendel Silva, é um cara que recebe bola, é um cara que faz a parede, é um cara que consegue dar opção de jogo. E já quando o torcedor do Ceará já se preocupava muito, porque o Primavera conseguia ter mais posse de bola e presença ofensiva no campo de ataque, o Melk acha um passe no meio campo, assim, a jogada já começa, assim, ele gira e acha um passe absurdo para o Wendel Silva finalizar lá, a bola ainda desvia no goleiro do Primavera e praticamente ali sela o resultado, né? O torcedor do Ceará já falava em classificação, já falava em Maranhão, mas aos 54, assim, uma falha de desatenção ali do Richardson, pelo lado também do Pedro Gilmar, foi um pouco inseguro na jogada, mas ao meu ver deu muito mais peso ao Richardson, faz ali aos 54 minutos, mas para sorte, para alívio do torcedor do Ceará, já era praticamente o momento de apitar e dando números finais à partida, 2-1, e o Ceará garantindo a classificação. Então, assim, o Melk muda a cara do jogo, acho que é um Ceará que consegue, de certa forma, pavimentar um resto de semana tranquilo para o Clássico Rei, consegue, de certa forma, preservar alguns jogadores, e eu acredito, assim, ao meu ver, o cenário de hoje foi muito positivo para o que o Mozart planejou. De certa forma, a gente falou muito sobre conseguir fechar a análise só quando a gente receber a escalação de domingo, mas de toda forma, com a escalação de domingo, por mais que ele entre novamente com esse time titular que entrou hoje, ele vai ter preservado peças. Porque as peças que vão entrar titular domingo, se forem as mesmas de hoje, você vai ter o Lucas sendo sacado logo cedo, jogando praticamente um tempo, o Fernandinho jogando praticamente um tempo, o Pedro Henrique jogando praticamente um tempo. Então, assim, de certa forma, ele preservou os jogadores. Ao mesmo tempo, se ele optar por fazer as mudanças, que na cabeça do torcedor e da maioria é lógica, de entrar com o Mateuzinho, entrar com o Wendel Silva, ou entrar com o Melk, ele vai ter preservado também essas peças que basicamente jogaram só um tempo, e por terem jogado só um tempo, se preservaram e ao mesmo tempo ganharam ritmo de jogo. Então, em todos os cenários possíveis, eu acho que o Ceará sai vencedor desse confronto. Obviamente, fica o alerta para a questão da eficiência das finalizações. Assim, era um jogo tranquilamente para 4, 5-0, 5-1. E o Ceará podia ter se complicado. Mas dentro de todo o contexto, postura muito positiva. E dentro de um cenário ainda de preservação e pensar no jogo de domingo, eu acho que o Ceará sai vencedor e o Mozart tem uma grande participação nisso. Muito bem. Então, como eu falei, tudo segue tranquilo pelos lados aí do Ceará nesse início de temporada, principalmente com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, com a confirmação do seu favoritismo diante do Primavera. Agora eu vou pedir, antes de a gente ir para o campinho, para o nosso querido Alan Roberto, trazer aqui os nossos amigos da Bet Nacional com a campanha Bota Essa Paixão para Jogo. Então vamos lá. Olha só, a gente não pode generalizar. Pensa comigo. Será mesmo que todo brasileiro é fanático, maluco pro futebol? Sim! Bota essa paixão pra jogo! Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
É isso, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, tá, galera? Lembrando que é um entretenimento para maiores de 18 anos, não esqueça disso aí, não. Agora, meu caro Alan Roberto, pode trazer aqui para a tela o nosso campinho para que a gente siga a nossa avaliação. Agora, meu caro Léo, a partir dos destaques individuais, começando pelo experiente goleiro Richard, que costumeiramente larga ali com o nosso amarelo goleiro, mas dá para a gente fazer a análise um pouco mais profunda, né? O Richard larga com o tradicional amarelo goleiro e no lance onde o Primavera, o lance mais perigoso do jogo, ali naquela falha do Rafael Ramos, que eu já destaquei na análise, dá a impressão que ele toca na bola e esse era o lance que conseguiria tirar ele do amarelo, né? Mas ele não toca na bola, né? A bola sai, foi realmente tiro de meta. E ali no final do jogo, ele se atrapalha ali no tempo de bola, a bola quica um pouco mais, ele quase perde o tempo de bola, quase se atrapalha um pouco. E acho que ele não foi muito exigido e também não teve uma falha clamorosa, algo além dessa mesma que eu citei, que ele mesmo corrigiu, então fica no amarelo, não tão nada determinante por parte do Richard para a partida, nem de forma positiva, nem de forma negativa. Tudo bem, aí a gente vai com a dupla de zagueiros, Éder e Pedro Gilmar. O Pedro Gilmar, eu não acho que tenha comprometido de forma definitiva, mas ele foi o ponto mais abaixo para mim da dupla, assim. Uma hora que se enganchou um pouco numa bola assim, quase perdeu a bola para o jogador do Primavera numa disputa que a bola veio quicando, ele era o último homem, tem um pouco de dificuldade nisso. O gol foi pelo lado dele, apesar de ter um lance muito mais do Richardson. Tem uma falha de posicionamento ali na cobertura, não tem como se eximir ele e colocar na mesma regra do Éder. Mas eu deixo um amarelo aí para o Pedro Gilmar, em especial porque no segundo tempo ali, a partir do momento que entra o Mateuzinho, entra o Melk, o Zanocelo recua um pouco mais, o Pedro Gilmar avança um pouco mais, consegue participar um pouco dessa criação ofensiva e consegue ser um pouco mais útil, mas fica aí no amarelo. E já o Éder eu dou um verde, desse verde mais fraquinho, foi o... Muito bem. Aliás, jogou bem, né, pro Éder. Jogou bem. Foi mais seguro que o Pedro Gilmar, aquele zagueiro que não apareceu tanto porque foi discreto, sempre estava no lugar certo, na hora certa, teve algumas antecipações que resultaram na roubada de bola, conseguiu avançar bem em alguns momentos, contribuir. Então, desse verde um pouco mais clarinho aí, jogou bem aí pro Éder. Muito bem. Coloca... Melk jogou muito, mas ele não jogou por 2, não. Bota Mateuzinho ali no lugar de Melk do lado esquerdo. Do lado do Pedro Henrique. Isso, exatamente. Na verdade, do lado direito, tá trocado. O Fernandinho e o Pedro Henrique. Tá trocado. É porque tá... exato. Pedro Henrique. Só o Pedro Henrique e o Fernandinho. Isso. Aí, enquanto isso, a gente vai seguir aqui com a nossa análise do sistema defensivo, tá? Do Ceará, que teve ali Rafael Ramos caindo pela direita e Fernando caindo pela esquerda. Depois Alex Silva ainda foi acionado, né, pela direita. Exatamente. Vou dar um amarelo para o Fernando, como eu falei, assim, a primeira partida que ele fez na média, uma partida regular. Não foi um cara que trouxe um volume de jogo ofensivo, nem foi um cara que foi muito exigido defensivamente, mas foi um cara correto. Foi um cara nota 5, nota 6, coisa que ele não vinha sendo, né? Então, dentro desse sarrafo do próprio Fernando, foi uma evolução. Ele que vinha de notas vermelhas e laranjas em sequência, hoje tranquiliza um pouco o torcedor do Ceará para o clássico, assim, não que seja algo realmente confortante, mas já é uma evolução. E o Rafael Ramos, apesar dessa falha que eu destaquei dele, como ela não resultou em gol, eu não vou dar um peso tão grande nela. Eu gostei da partida do Rafael Ramos, em especial no primeiro tempo. Assim, muitas das chances que o Ceará teve passaram pelo pé do Rafael Ramos. Então, eu vou dar esse verde mais clarinho aí. Jogou bem para o Rafael Ramos. Então, verde de bem para Rafael Ramos. Já emenda aí para Alex Silva, que substituiu o Rafael Ramos no segundo tempo. Alex Silva, eu vou dar esse mesmo verde. Acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Ceará. Foi um cara bem participativo no jogo,
decisões muito acertadas, assim. Pela primeira vez, eu acho que ele ocupou muito mais o último terço do campo ali, muito próximo da linha de fundo, triangulando, participando, pisando na área, foi muito participativo, assim. Poderia ter dado pelo menos 2 assistências hoje se os atacantes tivessem finalizado melhor. Então, uma boa partida do Alex Silva aí, jogou bem. Muito bem, então manteve ali, tá, a boa performance do lado direito do sistema defensivo do Ceará. Aí a gente vai para o meio campo, que teve Lucas Lima, autor do primeiro gol, Zanocelo e Juan Alano. Depois, Richardson, como costumeiramente acontece, entrou ali no segundo tempo para dar um pouco mais de robustez ao sistema defensivo do Vozão. Eu vou dar o verde Paulo Sérgio, o verde mais forte, muito bem para o Lucas Lima. O primeiro tempo do Lucas Lima foi um primor, né, velho? Um primor, assim, além do gol, assim, um jogador muito participativo, muito preciso nos desarmes, muito dinâmico, assim, muito participativo no jogo e participando de forma positiva em quase todos os setores do campo. Quando atuava defensivamente, quando armava e quando teve chance de finalizar, marcou o gol, foi bem eficiente no momento em que o time, ninguém no time era eficiente, né? Nem o Luca, que era o centroavante, nem o Pedro Henrique, que jogava pela ponta, muito menos o Fernandinho. Então, verde Paulo Sérgio aí pro Lucas Lima. Boa. Já o Zanocelo, uma partida de muita oscilação, assim. Eu gosto da movimentação que ele dá pro time, assim, da dinâmica que ele dá com passes. Mas hoje eu senti dentro dessa oscilação natural da partida, as oscilações para baixo do Zanocelo foram muito drásticas nesse jogo, assim. Ao mesmo tempo que quando o espaço surge, né, no segundo tempo, ele consegue, com os passes longos dele, criar muita jogada pela ponta, especialmente com o Melk. Mas eu dou um amarelo aí para o Zanocelo. Acredito que não foi nocivo. Vai de razoável, então. Vai de razoável aí para o Zanocelo. Muito o Alano você gosta, né? Você acha que o homem joga de sapato de bico fino, né? Gosto, mas hoje ele também deu foi bem irregular, mas quando teve uma oscilação para um viés de positividade, foi muito bem. Então, vou dar esse verde. Jogou bem para o Juan Alano. Verdinho. Verdinho. Principalmente assim, porque, obviamente, essa tendência de uma queda e oscilação negativa em alguns momentos é muito fruto de um jogador que está se readaptando e precisou hoje jogar 90 minutos, né? Geralmente, nos jogos onde ele tinha 20, 25 minutos para jogar, onde sempre tinha uma participação em gol, a intensidade é outra, né? Obviamente, com 90 minutos, você precisa dosar ali. Acho que ele fez muito bem isso hoje. Mas vai um verdezinho aí, jogou bem aí pro Alano. Muito bem. E aí, para a gente fechar o meio campo, Richardson deu uma pichotada ali no fim, né? Mas não tomou o cartãozinho amarelo dele, por exemplo. Não tomou o cartão tradicional. Eu vou para não deixar ele levar o amarelo hoje, nem que seja por mim, eu vou dar um laranja para ele, pela falha do gol, que foi determinante, assim. Ele vai passar fora do amarelo até aqui. Vai pro laranja, assim. Acho que muito lento naquela hora no lance do gol, assim. É um lance que o Richardson, de 2 anos atrás, não deixaria que acontecesse de forma alguma, ainda mais no jogo decisivo, porque, assim, o Richardson é um jogador, e pelo que a gente conhece do Richardson, ele não teria pudor nenhum em fazer a falta ali. Nenhum. Ele não fez a falta porque ele não conseguiu. Ele não teve a explosão necessária, ele não teve a dinâmica necessária para fazer a falta, ele não conseguiu. Então, assim, se fosse outro jogador, a crítica poderia ser muito baseada e ele não quis fazer a falta. No Richardson, não, ele não quis, ele tentou fazer a falta, ele não conseguiu. A gente conhece bem Richardson. A gente conhece bem que ele não perderia essa chance de levar o amarelo e fazer uma falta. Mas vai o laranja pro Richardson aí, foi um pouco abaixo. E aí o ataque, Mozart optou por mandar a campo de largada Pedro Henrique, Fernandinho e Luca. Deixou a galera aí meio assombrada, principalmente quem estava esperando o Mateuzinho e Melk de cara, né? Exatamente. Fernandinho, eu vou dar amarelo, errando muito, mas puxando um pouco o sarrafo para cima nessa análise pela assistência, né? E principalmente por ele ter dado assistência do lado invertido, né? Quando ele consegue fazer essa inversão assim, de posição com o Pedro Henrique, é bem interessante. Então ele faz ali, ataca um espaço ali com inteligência e consegue fazer assistência para o gol, que abre caminho para a vitória do Ceará. Mas mesmo assim, errando muitas decisões, errando muito dribles,
e mesmo assim um pouco acima do que vinha apresentando, assim. Esse viés de evolução é muito semelhante com o do Fernando, assim. Vinha em uma curva tão negativa que o jogo de hoje consegue ser uma leitura positiva dentro do que ele vinha apresentando. Pedro Henrique, o amarelo, porque ele conseguiu ser uma média, assim. Ele conseguiu ir muito bem quanto à criação das jogadas, quanto à dinâmica, quanto roubar a bola, quanto atacar o espaço, e muito mal na finalização, péssimo na finalização. Então vai o amarelo da média para o Pedro Henrique. E o Luca, eu vou colocar um laranja também, porque perdeu pelo menos duas chances claras, contribuiu de certa forma quando sai para jogar um pouco fora da área, mas ainda é muito pouco do que se espera de um centroavante no Ceará, em especial em um jogo como esse, de mata-mata, onde ele precisa ser extremamente letal, coisa que o Luca não é, e eu espero, assim como grande parte da torcida, que o Wendel Silva seja titular domingo contra o Fortaleza no Clássico. O Mateuzinho, gostei do Mateuzinho, vou dar um verde desse mais fraquinho um pouco, jogou bem, gostei da dinâmica que o Mateuzinho dá pro time, assim, ele é um cara muito regular pro aspecto positivo, assim, um cara que briga pela bola, quando é necessário ele consegue tirar o time lá de trás, é um cara que geralmente acompanha muito o ritmo da partida, né? Quando o adversário começa a subir a linha, começa a sufocar, ele consegue jogar ali próximo da linha de meio campo, consegue pegar, consegue tirar o time um pouco mais de trás, e quando tem um espaço na frente, ele consegue ser útil, né? Ele consegue tabelar, ele consegue dialogar bem com qualquer elemento de frente, assim. Se o meia estiver sendo a peça mais cerebral, ele consegue dialogar, ele consegue fazer frente ali, se aproximar do centroavante, ele consegue fazer a ponta ali, por mais que não seja um cara de drible, seja um cara mais de velocidade e explosão. Então foi uma partida boa do Mateuzinho também, ao meu ver, e é uma peça que, principalmente pela fase do Fernandinho, a gente espera... Pede passagem muito, né, velho? Exatamente. Precisa ser titular, não só porque ele vem sendo mais regular para mais, como o Fernandinho vem errando praticamente tudo, né? Desde que estreou, assim. Não faria muito sentido entrar com o Fernandinho no Clássico. Então, Mateuzinho verde, bom. Bem. Vai de bem, portanto, Mateuzinho. Melk, o verde mais forte, o verde Paulo Sérgio, assim. Mudou a cara do jogo e vem sendo a regra, né? Do mesmo jeito que a gente falava que alguns jogadores têm uma regra de sempre irem mal, o Melk tem uma regra de sempre mudar o jogo, né? Sempre conseguir acelerar, sempre conseguir criar chances de gol, e consegue, pela diversificação da posição no campo que ele joga, né? Um jogador que já jogou de volante, um jogador que joga de meia, um jogador que joga pela ponta, pela outra ponta. Então, um jogador que consegue flutuar e ocupar o espaço que o adversário cede para ele. E sempre de forma muito positiva. Isso é uma peça muito rara para o Ceará. E hoje quase marcou seu gol, né? O povo brincou assim, Melk está guardando seu gol para o Clássico, para domingo. Foi gracioso. Mais uma vez passando perto, mas com uma assistência sensacional. Mais uma assistência para o Wendel Silva, né? 2 jogos do Wendel Silva, 2 assistências do Melk, uma já quase roubando o gol do garoto. Assim. Foi um toquezinho de nada que ninguém viu, só o árbitro que tirou o gol do garoto. E hoje não, uma finalização, mas com um passe absurdo do Melk. Se no último domingo foi 99% do gol do Melk, hoje a gente pode dizer que foi 80% também do Melk. O Wendel Silva deve uns bichos aí, parte do bicho dele pro Melk. Mas muito bem o garoto, muito bem, e assim, não acharia absurdo que fosse titular domingo no lugar do Pedro Henrique. Com isso, o Wendel vai com... O Wendel, cara, apesar do gol, eu vou dar um verde um pouco mais fraco, jogou bem, porque ele tem chances para matar o jogo antes e não mata. E para um centroavante ter o tipo de chance que ele tem, precisa matar. Mas em termos de movimentação, muito bem, tanto fora da área como dentro da área, assim, um cara que se apresenta para o jogo, que consegue dialogar com os outros jogadores de ataque, assim, não é um cara só de um toque na bola, não é um cara só do arremate, né? Um cara que consegue pensar o jogo, por mais que seja um cara mais pesado, ele consegue sair da área e construir futebol, né? Então tem uma polêmica, o cara joga com os pés, né? Tem uma polêmica aqui recentemente que ele foi descrito aqui por um colega aqui como qualidade, porque o Ceará tem um centroavante que também joga com os pés, assim. Eu entendi o que o Pedro Raul. Acho que foi o Klaus que disse. Exatamente, ele cita até o exemplo com o Pedro Raul, assim, é um cara de um toque, de finalização. Se ele precisar matar a bola, procurar um passe ou virar uma jogada, ele não vai conseguir.
coisa que o Wendel Silva consegue. Assim. Então, ele além de um toque na bola, ele consegue, e além disso, ele consegue parar a bola, ele consegue achar um espaço, ele consegue dialogar com os outros colegas. Então, o Wendel Silva tem a absurda marca de 3 gols e 1 assistência em 2 jogos, né? 4 participações em gol em 2 jogos. Então, é uma excelente marca. Destoou só um pouco essa régua dele, mas basicamente pelos gols perdidos, pelas chances perdidas, mas muito bem na partida, assim, um início de passagem promissora pelo Ceará, assim, que siga assim, tende a ajudar muito. Para a gente fechar aqui a nossa análise, a gente vai com o técnico Mozart. Mozart, o verde mais forte, o verde Paulo Sérgio, é tradicional para ele, assim. Parece cada vez mais ter o elenco nas mãos, assim, entende o que está fazendo, dá variações táticas. É um time que, a despeito do que o Mozart vinha tendo como histórico nos últimos times, é um time que cria muitas chances ofensivas, é um time que produz muito ofensivamente e tem peças para isso, né? Então, quando o Mozart é apresentado, que ele é perguntado sobre o motivo do Coritiba fazer poucos gols, ele fala muito sobre não ter peças para imprimir o jogo que ele queria. Então, ele ficou meio refém dessa fala logo na apresentação. E ele está conseguindo superar esse obstáculo muito bem, assim, porque tem peças que dão variedade ofensiva e vem conseguindo fazer muitos gols, e mesmo em jogos como hoje, onde não faz muitos gols, por ineficiência na finalização, consegue ser extremamente ofensivo, ter muitas oportunidades, muitas chances claras. E quando você é um time que cria chances em profusão, jogo atrás de jogo, existe uma tendência de você geralmente pontuar muito mais do que ceder pontos. Então, esse é o caminho do Mozart, e até aqui, como você fala, esse é o caminho da estabilidade, mas da estabilidade de um cenário anímico. Não existe estabilidade ainda, ao meu ver, na evolução do trabalho do Mozart. Ele apresenta a evolução, por mais que em alguns momentos seja bem sensível, bem mínima, mas sempre em estágio de evolução. E isso é muito bom, isso é muito animador para quem pensou esse ano de 2026 para o Ceará. E depois dessa performance / classificação diante do Primavera, como é que está a expectativa para o primeiro dos 2 confrontos nesse Clássico Rei, que decide mais uma edição do nosso manjadinho Campeonato Cearense? A gente sabe o que esperar do Ceará. A gente deixa o inesperado e o imponderável somado ao fato de ser um clássico, e isso já ser um fator que é presente pela própria essência do clássico, mas isso fica o imprevisível e o imponderável, e a oscilação de desempenho fica muito mais a cargo do Fortaleza. Obviamente existe um favoritismo por parte do Ceará, e ao meu ver ele se dá muito mais por essa questão da estabilidade, né? O Ceará sabe com qual elenco vai contar, até quando vai contar, desde muito cedo. Até o 9, com esse perfil do Wendel Silva que chegou agora, era algo que o Ceará já sabia que precisava. Então é um time que estava à espera dessa peça. É um time que foi montado para encaixar essa peça. É diferente do Fortaleza, que tinha um Barreiro, e que é um atacante de um perfil brigador, de força, um finalizador muito versátil. Eu falo assim, um centroavante que tem diversas características de um centroavante. Você não consegue dificilmente definir o Barreiro com uma característica. Ele é um cara de força, ele é um cara de um toque, ele é um cara de fora da área. Não, ele consegue ser eficiente em todos esses quesitos de um centroavante. É diferente do GB, que é a opção de hoje, né? Um jogador mais verde, mais jovem. Então, Fortaleza tinha uns com perfil e agora já não tem mais. Não tinha lateral esquerdo, agora tem o Fuentes. A zaga já está mais insegura. Veio de um jogo contra o Maguari, que sofreu muito. Então, vai uma zaga... Demais. E a gente não sabe se vai ter uma zaga atenta porque falhou. Vacinada, né? Se vem vacinada ou se vem assombrada, né? Ou se vem assombrada. Então, assim, ao meu ver, tudo de imponderável que existe no Clássico está muito mais por parte do Fortaleza. Como eu disse, repito, assim, existe um favoritismo por parte do Ceará, mas, ao meu ver, em termos de elencos, eles são bem equivalentes. E o elenco do Fortaleza tem reserva técnica para tirar mais do time, assim.
e equiparar um clássico como conseguiu equiparar no jogo passado. E eu acho que a característica do Carpini não tende a mudar em relação ao que foi o último clássico, é de travar o jogo, de não deixar o Ceará jogar, de bater, de matar ali o jogo bem cedo, de travar o jogo e buscar ser eficiente na finalização. Ao passo que eu vejo que no jogo decisivo o Ceará tende a se destravar mais. Eu sinto, e é uma percepção, não é informação, que era um Ceará naquele jogo específico muito pensando em não tenho por que me expor. Se eu for com tudo e perder o jogo, eu me fragilizo. Então eu vou, se eles estão segurando o jogo, eu também seguro daqui. Empato, sigo o meu planejamento, sem crise para mais, mantenho o tabu. Lembrando que se o Ceará não perder nesses 2 jogos, o Ceará vai completar 3 anos sem perder do Fortaleza. Completa, se eu não me engano, dia 6 de abril, 3 anos sem perder do Fortaleza. Vão ser 13 partidas. Então, assim, aquela partida de segunda fase do estadual não me parecia um cenário para o Moza arriscar. Eu acredito que nas finais a gente tende a ter um Ceará até mais solto. Eu acho que vai ser uma partida bacana de se assistir, assim, por mais que seja uma partida onde o Carpini tenda a travar. Muito bem. Lembrando que o próximo compromisso do Ceará é justamente o primeiro jogo da final contra o Fortaleza. Depois joga no outro domingo também contra o Fortaleza. Pela Copa do Brasil, o próximo adversário é o Maranhão, que passou pelo São Luís. Então o Ceará também já sabe com quem vai enganchar os bigodes pela vaga na 4ª fase da Copa do Brasil, Léo. Exatamente. Maranhão pela frente aí. Mas foco total no Clássico Rei, assim. Tende a ser um adversário um pouco mais simples, né? Mas, apesar do MAC ser esse time chato, em se tratando de Primavera ou São Bernardo, o próximo adversário, provavelmente, caso passe pelo MAC, tende a ser um momento de um desafio técnico um pouco menor. Muito bem. Então, meu caro Léo Fontinelli, muito obrigado pela companhia até aqui. Obrigado também a Alan Roberto, nosso diretor. E, sobretudo, muito obrigado a você por sua audiência. Obrigado de coração pelo espaço que você nos concede aí na sua rotina. Forte abraço a todas e todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.